Bom dia, vindo aqui para mais um bate-papo aqui sobre algumas falas, alguns comportamentos, né? Então eu queria compartilhar com você uns pensamentos aí. Para isso, pega como base 1 Timóteo 4,12, que a gente vai falar algumas coisinhas aqui. O mundo, inclusive o mundo religioso, ele costuma estabelecer um padrão de comportamento, de beleza, de moda, de conduta e etc. E a gente individualmente deve perceber e se autoanalisar qual que é o nosso padrão e qual que é o padrão que Jesus colocou para mim, particular, para você, nos fiéis dele, de acordo com os procedimentos dele, no amor, na fé e na pureza, que é mais ou menos isso que 1 Timóteo 4, 4,12 diz. Eu falei 1 e 2, né? 4,12. O mundo, né? O mundo, ou seja, o mundo, quando eu digo assim, é o sistema, não o mundo, o planeta, o sistema que é governado pelo maligno, como diz a Bíblia, diz que aqueles que são parecidos com esse sistema do mundo são do mundo. E a gente que é do padrão de Cristo, a gente pertence a Cristo. E a gente que recebe as coisas deste padrão do mundo, vai viver nesse padrão do mundo. Quem é de Deus se parece com Deus e recebe as coisas de Deus e pronto, e acabou. Então você tem que ver qual que é o seu Senhor. Se o seu Senhor é o Senhor desse sistema, que te impõe esses padrões, essas regras, essas modas, esses comportamentos, e você tem que ver quais são as coisas que Deus tem para você, enquanto que você segue o padrão de Cristo, de acordo com a palavra dele. E o padrão de Cristo é isso que a gente falou, que é no amor, é no procedimento, é na fé e na pureza, nessas coisas que não tem dolo. Então, eu estava acompanhando um cara no TikTok, um jovem no TikTok. Ele estava discorrendo sobre o que Paulo falou para Timóteo, e até então ele estava falando dos negócios muito da hora, muito legal. Se ficar muito grande essa fala, eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá? Mas é importante que você acompanhe isso. Então esse jovem muito eloquente, parece que ele é da Jocum, falando uns negócios muito legais sobre Paulo, o que Paulo estava falando para Timóteo naquela época. E aí eu estava muito complementado nisso, que faz muito tempo que eu não tenho paciência, não tenho saco para ouvir pregador, não tenho saco para ouvir crente falando, que esse crente fala um monte de besteira. Então eu fiquei até parado ali e falei, nossa, que legal a maneira como esse cara está tendo esse entendimento sobre o relacionamento de Paulo, o que Paulo estava instruindo a Timóteo e tal. Só que de repente chegou num momento que ele fala assim acerca da mulher. Né? Por que Paulo ele proíbe as mulheres de ensinar, e até aí estava beleza, estava suave, estava tranquilo, e depois eu falo nisso no outro vídeo, né? E eu tinha recebido no grupo um cara falando sobre o papel da mulher, o papel da mulher e tal, o que a mulher tem que fazer, a mulher crente tem que fazer, e tal. Eu não gostei da fala do cara e comentei assim com a minha esposa e tal. E aí, escutando esse rapaz aí, eu falei, nossa, que visão legal que ele está tendo sobre esse assunto, né? Aí, de repente, ele chega num ponto crucial, que é o ponto que eu vou dizer aqui do padrão de Deus e do padrão do sistema deste mundo, que determina como que você deve ser. Aí ele começando a falar que no outro post que eu recebi no grupo, estava dizendo assim, é, que a gente fica enaltecendo as mulheres guerreiras, a gente fala, a mulher é guerreira e tal. Aí o cara tava falando assim que a mulher só é guerreira porque o homem deixou de ocupar o papel dele. Aí a mulher tem que ocupar o papel do homem, certo? Então, a mulher, a gente tem que o homem tem que ter aquela posição, biblicamente falando, que o homem tem que ser provedor, tal, beleza e tal, e que as mulheres não tinham que ser guerreiras, não tinham que lutar, não tinha que fazer nada, e blá, blá, blá. E aí esse moleque, mais ou menos, corroborando com esse tipo de pensamento, falando assim. E foi quando eu comecei a parar de escutar, falei, não quero ouvir mais, não quero ouvir mais. Que ele falou assim, que o grande problema da sociedade, das famílias, da desestruturação das famílias,
por isso que tem muita família desestruturada, ou seja, a família estruturada é a família que não tem o pai e mãe dentro de casa. Então, eu me considero uma família desestruturada porque eu não tive meu pai. Desde o meu nascimento eu não tive o pai, só tive meu pai na concepção. E toda a minha criação foi dada pela minha mãe e pelas as mulheres mais velhas da minha casa, e eu sou o único homem e caçula da minha família. Então, até aí beleza, então ele colocando um monte de pontos que a gente fica frágil com algumas coisas, e o outro também, no outro vídeo falam também que o homem fica frágil em algum determinados momentos, que o homem tem que ir para cima, e muitas vezes a gente que não teve a figura masculina dentro de casa, a gente não vai para cima, e tarará, tarará, e falando, eu não quero falar sobre isso agora, eu vou falar isso talvez no segundo vídeo, que já estamos com 5 minutos, já estamos na metade do vídeo, porque é 10 minutos aqui. Então deixa eu correr. E aí esse rapaz, esse garoto mais novo, que tem idade para ser meu neto, ou até meu filho até, ele falando que o grande problema da sociedade foi quando a mulher saiu de casa, largou as responsabilidades dela doméstica para ir trabalhar. Aí eu já parei de ouvir. Já parei de ouvir. Porque as mulheres, lá na época de Paulo, as mulheres elas tinham uma responsabilidade única e exclusiva de educar os seus filhos. As mulheres são excelentes professoras, elas ensinam mesmo, e parará, mas a partir do momento que a mulher largou a casa e ela foi trabalhar, foi a derrocada da sociedade, foi a derrocada da família, e por isso que muitos lares estão destruídos, por conta que a mulher ocupou um lugar que não era dela, e o homem foi ocupar o lugar que era da mulher, e aí virou essa baderna toda, e que a gente precisava de voltar as mulheres a ficar naquela condição que a Bíblia diz, que ela tem que ser submissa, ou seja, que o homem tem sempre que estar na frente e a mulher atrás, mas não nesse sentido pejorativo como se ensinam, mas porque Deus criou o homem primeiro e a mulher depois, e papapá, resumo da ópera, ele colocando de novo a mulher naquela subcondição que todas as mulheres têm que estar, que as mulheres elas têm que ficar sendo do lar, que as mulheres elas têm que cuidar dos filhos, a mulher tem que ser geradora de filhos, ela tem que ser submissa ao marido, ou seja, o marido é o cabeça e ela aqui, né? Então o marido manda e ela obedece, o marido tem ministérios e ela não tem, o marido vai na frente e ela fica sempre como sombra, né? Aí eu falei, cara, na boa, parei de ouvir, porque mesmo eu não ter nascido numa família de origem cristã, e por conta das mulheres da minha família serem muito ativas, elas irem para cima, minha mãe teve que trabalhar, teve que sobreviver numa sociedade machista de 1960, 1950, minha mãe nasceu na década de 30, então ela passou 30, 40, 50, 60, 70, 80, 6 décadas que ela viveu. E ela teve que trabalhar, ela teve que lutar, ela teve que criar os filhos, porque não tinha homem dentro de casa, e ela teve que fazer. E as mulheres da minha casa a mesma coisa. E eu tive esse modelo de mulher dentro da minha casa. Quando eu tive maturidade para pensar em ter um relacionamento com outra mulher, eu nunca quis uma patricinha, nunca quis uma mulher que ficasse deitada eternamente no berço esplêndido, esperando que eu fosse lutar, que eu fosse enfrentar dragão, que eu fosse com cajado e arrebentasse os animais e viesse com o animal aqui no lombo, trazendo para dentro de casa. Nunca, velho, nunca. Então já não ia dar certo. Então Cristo não me moldou dessa forma. Ele não me moldou dessa forma. Quando eu conheci minha esposa, eu falei para ela, se você está esperando que eu vou te dar a vida de princesa, que eu vou vir no cavalo branco e vou lutar contra o dragão, você lascou, filha. Você vai ter que conquistar junto comigo. Vai ter que lutar comigo. Eu entendo que isso é sim uma mulher estar submissa ao seu marido. Vou fazer o vídeo 2, tá? Pra gente concluir, pra me dar o meu pitaco aí. Só um minutinho que eu volto, sem filtro mesmo, de pijama, com o cabelo desengrenhado, eu volto já no segundo. Não perde o segundo. Só vou salvar aqui.